Barreto, meu nome espiritual é Kamalanatha Das. Eu vou explicar para vocês nesse vídeo um pouco da minha história com Paramahansa Viswananda e por que eu me tornei professor de Ashtanga Kriya Yoga. Okay? Então, tudo começou no dia 20 de janeiro de 2016. Foi quando eu tive o primeiro darshan de Guruji, né? Guruji Paramahansa Viswananda. Então, até então, eu tinha algum conhecimento sobre espiritualidade, de livros, sabe? Eu conhecia várias religiões, várias filosofias, né? Eu tinha esse conhecimento, não sobre o mundo espiritual, mas não era algo que eu me dedicava tanto, sabe? E conhecia sobre mestres também, já ouvi falar sobre mestres, li muito sobre a vida de Jesus, enfim, ficava imaginando o tanto que seria honroso, né? Talvez tá na vida, tá perto de um mestre, mas era algo que eu nunca talvez pensasse que pudesse acontecer. Até porque, até nessa época, até com 24 anos, eu passei no concurso de delegado de polícia, aqui em Goiás. Então, eu estava desfrutando muito do mundo material. Então, a espiritualidade era algo, sim, segundo plano na minha vida, não era algo que eu me dedicava, sabe? Então, só que eu estava desfrutando muito do mundo material, mas eu não estava feliz, sabe? Não era algo que me satisfazia. Então, no final de 2015, início de 2016, eu comecei a planejar uma mudança de vida. E aí foi quando eu tive a oportunidade de conhecer Viswananda, Paramahansa Viswananda, Guruji. Ele teve no Brasil, né, no início de 2016, então no dia 20 de janeiro ele deu um darshan aqui em Goiânia. Darshan, uma palavra em sânscrito que significa visão. Então a gente tem uma visão do divino, né? Então o mestre vem, ele senta numa cadeira, coloca a mão em cima da nossa cabeça, olha nos nossos olhos por um tempo, né? Enfim, é algo bem simples, mas de uma intensidade bem grande. Enfim, então eu fui tomar o darshan dele e foi até engraçado, né? Porque acho que eu tô sentado aqui, mas eu sou um pouco alto. E aí, na hora que eu fui tomar o darshan, geralmente as pessoas se ajoelhavam, né? Porque o Guruji senta numa cadeira, numa poltrona um pouco mais alta, então a gente ajoelhava ou ficava em pé, né? Eu não conseguia achar uma posição confortável, então eu fiquei assim, nem em pé nem em joelho. Então eu fiquei olhando para ele, quando ele pegava na minha cabeça, e minha perna tremendo, assim, minha perna tremia. E aí ele olhou nos meus olhos e eu não senti nada. Não vi luz, não ouvi som, sabe? Não vi universo, não senti nada. Ele conversa um pouco comigo e fala pra mim, tenha mais fé, que tudo vai dar certo. Só isso que ele disse pra mim. Aí eu fiquei pensando, né? Realmente, eu poderia ter esse conhecimento, né? Assim, do mundo espiritual, alguma coisa assim, mas não tinha tanta fé, não era algo que eu me entregava. Ok, e aí eu fiquei com isso na cabeça, e aí depois do darshan, né? Desse momento, teve um momento do satsang. Satsang é perguntas e respostas que a gente fazia pro Viswananda, pro Guruji. E aí eu fiz uma pergunta para ele, né? Assim, como ele tinha perguntado qual que era a minha profissão, enfim, eu falei, como um homem policial pode ter mais fé? E entreguei a pergunta para ele, ele foi, leu a pergunta, né? Me apontou, foi você que fez e tal. E eu falei, sim. E aí ele disse uma resposta bem simples e bem bonita, assim, bem lógica também. Ele disse, todo dia, quando você estiver no seu trabalho, pare 10 minutos, vá no banheiro, feche a porta e reze. 5 minutos todo dia. E assim você vai ter mais fé. Realmente, né? É bem lógico, faz muito sentido isso. E aí, depois disso, os eventos terminaram, né? Então, antes do evento terminar, no final do evento, eles falaram, Guruji, a gente tá numa excursão aqui no Brasil, né? Num tour pelo Brasil, então a gente estava em Florianópolis, Belo Horizonte, Goiânia e vamos para Salvador daqui 3 dias. Então, até então, eu era muito cético também, né? Até por conta dos estudos, da profissão, algo assim, eu tava, tipo, só para vocês terem uma ideia, eu pensava, o que é coração? Tipo, coração é um órgão físico que bombeia, tudo é mente, sabe?
tudo isso aqui não existe, sabe? Não tinha essa... Eu não entendia muito bem isso. Mas aí quando eles disseram assim, o Guruji vai estar daqui 3 dias em Salvador. Nessa hora eu senti, tipo, uma intuição, tipo, algo diferente no meu coração, assim, tipo, vá lá, sabe? Tipo, você precisa ir lá e tal. Aí isso veio, eu desisti, enfim, não senti nada demais, né, depois dos eventos, que é um pouco reflexivo. E aí no outro dia, eu fui voltar para minha cidade, que eu até então estava morando numa cidade no interior aqui do meu estado. E aí, por coincidência, eu tinha no meu pendrive uma música do Nano Reis, e nessa música, chama Mantra, ele canta o Mahamantra, né, durante partes da música. Uma música bem famosa, foi bem famosa aqui por um tempo. Ela canta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, o Mahamantra. E aí, assim quando ele cantou o primeiro Hare Krishna, sabe? Eu não tava pensando em nada, assim, só coloquei a música lá e assim que ele cantou o primeiro Hare Krishna, meu coração começou eu posso dizer que ele talvez tenha, não era pegado fogo, mas sabe, ele ficou quente, assim, e sei lá, não sei explicar, foi algo incrível, e eu comecei a chorar. Eu fiquei chorando de Goiânia até a cidade onde eu trabalhava. Enfim, acho que foi 1h30 de viagem, eu chorava, então tudo o que eu tinha feito, vamos dizer, de merda, passava na minha cabeça e eu meio que pedia perdão, sabe? Eu chorava muito, eu queria meio que limpar as contas, sabe? Ficar limpo. E, assim, se eu tivesse talvez xingado alguém, ou pensado mal de alguém, ou talvez, sei lá, pisado numa formiga, eu queria pedir perdão para isso, sabe? Foi algo bem forte comigo. E aí eu cheguei em casa, eu tinha uma imagem de Jesus lá, que tava, tipo, talvez empoeirada assim, eu botei ela, eu nunca fui de ajoelhar, então eu ajoelhei naquela imagem, chorava. Enfim, foi algo bem intenso, né? Eu tinha ligado pro meu pai também, ele conheceu o Guruji nessa época, então ele também teve uma experiência semelhante. Eu falei pra ele, então vamos para Salvador. A gente comprou a passagem, fomos para Salvador. Chegamos em Salvador, num evento que teve, né, no Darshan, então foi num auditório, então a gente ficou sentado esperando e o Guruji passou, né, para poder entrar, para poder dar o Darshan, né? Então ele passou, viu a mim, meu pai, reconheceu a gente e tal. E aí ele tava dando o Darshan, né? E eu tava lá, eu comprei um livro dele, o Just Love, um livro de perguntas e respostas, eu tava lendo um livro lá, porque eu tava sem pressa, não precisava ficar na fila logo, né? Porque eu ia ficar lá alguns tempos também, alguns dias a mais. E aí eu tava lendo um livro, de repente ele para, olha pra mim, e lá do auditório, em cima do auditório onde ele tava, e me chama, assim, fala, você, vem cá, só apontando, né? Aí eu, sem pretensão nenhuma, né? Eu olho assim, olho pra ele, enfim, olho pro lado, falo, tipo, pra mim, é você, anda logo. O pessoal vem, me chama, e ele pede pra mim ficar do lado dele, entregando alguns presentes. Então, depois do Darshan, ele dava alguns presentes. Então, ele dava uma pétala de rosa, uma balinha e vibhuti. Na época ele dava vibhuti. Vibhuti é uma cinza sagrada da Índia, né? Dos rituais indianos. A pétala simboliza a beleza de Deus, a balinha, a doçura de Deus, e o vibhuti, a cinza, né? A impermanência do mundo material. Então, depois do Darshan ele dava o presente, então eu ia lá e entregava, eu pegava esse pacotinho e entregava para ele, para entregar para as pessoas. E aí, num determinado momento, ele chama seu pai, vem aqui que eu quero conversar quero dar o Darshan em vocês dois. Então, aí meu pai chegou e tal. Nessa hora, enfim, nessa hora realmente eu ajoelhei, eu não fiquei nem em pé, eu não fiquei meio ajoelhado, nem em pé, nem realmente ajoelhei. Olhei para ele e tive o meu primeiro sentimento de entrega, sabe? É algo que eu não consigo explicar por quê. Porque eu conheci ele há 3 dias antes dessa data. Então eu olhei para ele e falei, faz o que tu quiser de mim, sabe? Eu tô aqui para ti. É algo que a mente não consegue entender. E aí
E nessa hora realmente eu não consegui pensar em nada a não ser isso, a não ser esse sentimento de entrega a ele. E aí ele, ele fala que queria ter uma audiência privada com nós dois, comigo e com meu pai. Aí ele perguntou assim, que dia vocês vão embora? Né? E aí a gente falou daqui 3 dias e tudo mais. Essa parte é um pouco até engraçada, porque meu pai fala que a hora que ele perguntou isso, meu pai falou assim, meu pai pensou, né? Ele não me falou isso, mas ele falou depois, ele pensou, o avião vai cair. E aí eu não cheguei a ouvir essa parte, que eu tava muito emocionado assim, prestando atenção nele. E aí ele conta que quando ele pensou isso, ele não disse, ele pensou isso, o avião vai cair. A Guruji apertou a mão dele, virou para ele e fez assim com a cabeça, sabe? E aí ele ficou um pouco assustado, porque ele falou, esse homem entendeu meus pensamentos. Mas enfim. E aí depois a gente teve a audiência privada com ele, então ficou eu, meu pai, o Guruji e o Swami Revatikanta, que é um brasileiro que ajudou a gente na tradução também, um amigo nosso. E aí, então meu pai falou algumas coisas com ele, enfim, ele sempre muito brincalhão, sabe? Aquele olhar talvez de criança, aquele sorriso sempre no rosto. E aí, uma hora, ele tava assim, olhando para ele, então ele fez assim com a mão e tirou um anel. Saiu um anel da mão dele. Ele materializou, ele tem esses poderes de materializar. Então ele materializou um anel, colocou no dedo do meu pai, pediu para meu pai sair. Na hora eu fiquei, né? Eu também tinha conhecimento que isso seria possível, é algo possível dos mestres, mas eu nunca pensei que eu poderia ver isso, né? Enfim. E aí depois a gente ficou lá um pouco junto, ele me passou alguns conselhos, algumas coisas. No final, ele me dá um abraço assim, inesquecível e também faz assim com a mão e materializa esse anel. Fala pra mim, isso é Shiva, vai te ajudar. Enfim, aí ficou meu pai, depois, igual dois bobos assim, na praia, perguntando, as pessoas não vão acreditar nisso, né? Geralmente isso é algo que eu contava somente pros meus alunos, né? Mas enfim, agora é algo que vai estar disponível para todo mundo, enfim, quem depois quem quiser ver ou quem quiser, né, ter mais detalhes sobre isso, me fala. Mas eu até falo que esse não foi o maior milagre que ele faz, sabe? Ele faz vários milagres, assim, milagres, né, pelas leis que a gente conhece. Ele materializa anéis, materializa correntes, divindades saem do peito dele, enfim, várias outras coisas. Mas para mim, o maior milagre que ele fez foi fazer eu querer e ansiar por Deus, sabe? Isso foi o maior milagre. De querer me esforçar por Deus, de querer alcançar esse amor divino, dele mostrar que é algo que existe, que a gente consegue pelo nosso esforço, pela nossa vontade conseguir isso. Enfim. E aí, depois a gente ficou uns dias lá em Salvador, a gente voltou para Goiânia e nessa volta a gente parou a gente fez uma escala, se eu não me engano, em BH. E aí ficou eu e meu pai sentados, observando o tempo passar, né? E de repente eu olho para uma livraria, né? Assim, aquelas de aeroportos. E aí de repente eu presto atenção melhor naquela livraria e vejo estampado assim, eram 2 fileiras, só tinha um livro, que era Meditando com Kriya Yoga. Aí eu olhei aquilo e falei, não é possível. E eu fui lá, comprei o livro, porque isso aqui não pode ser algum sinal. Isso porque em Salvador eu já tinha insistido muito com o meu professor, eu quero fazer Atma Kriya Yoga. Eu não sabia o que era yoga até então, eu sabia o que era meditação, mas não sabia o que era yoga. Enfim, eu queria fazer porque era algo que vinha do Guruji. Porque eu tive essa experiência com ele e vi que era realmente, a fonte era séria, né? Então, só que eu não sabia o que era yoga. Então, no aeroporto eu comecei a ver esse livro sobre Kriya Yoga, né? E aí, falei, vou estudar isso aqui para me preparar um pouco para o meu curso. E só um adendo aqui, porque depois disso, agora como professor, eu estou viajando muito pelo Brasil, assim, viajando muito. E eu nunca vi em livraria um livro só exposto. Nunca vi. Só um livro, sabe? Eu já vi
vários livros diferentes, mas um livro, nem, sei lá, vamos dizer, o livro, sei lá, o Sérgio Moro aqui no Brasil, ou Delação de Lula, eu nunca vi nada que tivesse só um livro exposto. Enfim, eu comprei esse livro, voltei para Goiânia. Eu contei a minha experiência para uma amiga minha, que era professora de yoga, né, de outra modalidade de yoga. E ela disse para mim, não, vem, vamos fazer uma aula experimental comigo para você ver como é que é e tal. E eu fui de calça jeans e camisa, só para vocês saberem o tanto que eu sabia o que era yoga. E aí ela olha para mim e fala que não, calça jeans e camisa não tem como você fazer yoga. Enfim, a gente ficou conversando e tal. E teve algo interessante também, porque depois disso, depois que eu vim e fiz essa aula com a minha amiga, eu fui ver um filme que estava passando aqui no cinema, que era Awake, contava a história de Yogananda. Então, Yogananda, ele ficou bem conhecido pelo livro Autobiografia de um Yogi, né? E ele explicou no livro o que era a Kriya Yoga, né? A origem, a graça de Mahavatar Babaji, que é o mestre, vamos dizer, a origem do Kriya Yoga, e a origem também do Ashma Kriya, né? E eu fui ver esse filme e eu também chorei o filme inteiro. Assim, eu até saí meio escondido para ninguém me ver, eu chorei o filme inteiro. Foi algo bem forte também. Tá, aí eu fiz a iniciação de Ashma Kriya, enfim, foi algo bem legal também. Comecei a praticar, né? Algo que eu estava fazendo com certa disciplina, né? Com certa regularidade. Isso foi em 2016, em março de 2016. Então, depois disso eu fui para o Ashram. Ashram é o local onde o Guruji vive na Alemanha por 2 vezes, né? Então eu fui uma vez em julho de 2017, depois eu fui no final do ano de 2017 também. E eu pedi para ele, me veio a vontade de ser professor de Ashma Kriya, porque até então eu estava gostando muito de falar sobre o Guruji, eu gostava de estudar e queria falar as coisas dele, sabe? E aí eu pedi para ele ser professor, ele autorizou. Então em final de outubro, né, de 2018, eu fui para a Alemanha para fazer a iniciação de professor. Então foram 15 dias de treinamento, e nesse treinamento foi algo muito especial para mim, porque o Ashma Kriya, ele é um yoga iniciática. Então você recebe um Shaktipat, que a gente diz, que é uma iniciação. Shaktipat é descida da graça. Então a graça dos mestres flui para você como uma proteção, sabe? Para você conseguir ter um resultado efetivo e seguro da prática, né? É algo que tá bem ligado à origem da yoga, mas aqui, como a yoga, talvez ela veio pelas metades e agora que está começando a vir de forma inteira aqui para o Ocidente, a gente não falava muito sobre isso, dessa questão da iniciação, né? Enfim, então, no início, quem dava o Shaktipat, quem transmitia o Shaktipat, né, dos mestres do Babaji, do Vishwananda, eram só os swamis, então os monges, os renunciantes que viviam a vida plenamente a Deus. E aí Guruji pediu para Mahavatar Babaji para que outras pessoas pudessem transmitir o Shaktipat, como uma forma de difundir a prática. Inicialmente Babaji disse não. Então Guruji, que é Guruji, que tem talvez um pouco de contexto, você consegue saber a grandeza desse ser, né, do Guruji, ele rezou por 30 dias rezando, e aí Babaji aceitou. Então outras pessoas puderam ser professor de Ashma Kriya. Acho que no mundo a gente tem um pouco mais de 200 professores de Ashma Kriya. Enfim, teve algo interessante porque a gente teve 3 rituais de purificação antes de receber a iniciação de professor. E a minha mente começou a brincar comigo. Por quê? Porque eu fiquei questionando muito aqueles rituais, mas a gente não está fazendo yoga, não é algo que não, sabe, não é algo para todo mundo, para que esses rituais, não é algo mais interno, enfim, minha mente começou a questionar aquilo. E no último ritual a gente fez com o Guruji, ele que presidiu o ritual. E aí Guruji, bem calmo, diz numa certa hora pra gente, meditem em Babaji. Então a gente faz uma meditação
em Babaji, começo a pensar nele. E nessa hora, foi o momento mais feliz da minha vida. Eu falo que se eu não alcançar a realização de Deus nessa vida, vai ser o momento mais feliz da minha vida. Porque é algo que eu não... Surgiu uma presença em mim, uma presença amorosa, assim, tão grande, que a minha mente, ela estava ativa, só que ela estava bem pequenininha, assim, eu não estava me incomodando tanto, porque essa presença estava muito forte. E as cores começaram a ficar vivas, assim, elas ficaram mais intensas, então estava tudo muito belo, sabe? A minha respiração estava bela, assim, eu tava em êxtase, sabe, em alegria só pelo fato de respirar. E às vezes quando terminou essa iniciação, eu olhava assim para as árvores, sabe, para as folhas e ficava, uau, que coisa mais linda, sabe? Que, que maravilha. Tava num estado assim, ficou alguns dias, esse estado ainda, né, de estado pleno assim. Mas eu conto isso só para explicar por que eu, né, Kelps, agora Kamalanata Das, por que eu transmito o Shaktipat. Na verdade, mas não sou eu, né? Por que o que possibilitou que eu fosse esse canal de transmissão do Shaktipat. Enfim, e aí eu voltei e comecei a espalhar o Ashma Kriya Yoga. Então, em resumo, talvez, não sei se foi tão resumido assim, mas essa é a minha história sobre o Ashma Kriya Yoga. Por que eu sou professor de Ashma Kriya Yoga? Porque é algo que eu acredito, porque é algo que mudou a minha vida e eu vejo que com os alunos, com as pessoas que eu dou, elas sentem essa alegria, sentem essa mudança, né, de vida, esse auxílio, né? E o Ashma Kriya é algo que você pode utilizar em qualquer caminho que você queira, qualquer forma que você acredite de Deus, qualquer religião que você tenha. É um caminho que vai te apoiar e vai acelerar o seu processo, né? Inclusive, se você não acredita em Deus também, você pode fazer Ashma Kriya. Ele vai te ajudar também, de certa forma. Mas é isso. Então, eu dou o curso de Ashma Kriya. Não é algo que eu me sustento disso, não tem como eu sustentar, porque o valor não fica todo... o valor do curso atualmente... apenas 1/3 fica comigo e 2/3 fica para a organização do Guruji, né, da Bhakti Marg. Então não é algo que eu faço para ganhar dinheiro, é algo que eu faço porque dá sentido à minha vida. Então, enfim, espero que vocês tenham gostado dessa experiência. Nesse canal agora meu vão ter outros vídeos explicando sobre o Ashma Kriya. Eu vou tentar alimentar ele mais. Mas é isso, qualquer curiosidade em saber, qualquer vontade de querer saber ou fazer o curso, me procure, deixe meus contatos, eu vou deixar agora para vocês entrarem em contato. E é isso. Jai Gurudev.